E aí, tudo bem? Sou o Léo Portes aqui, seja bem-vindo para o call de fechamento do dia 8 de setembro, aqui para dentro da mentoria Trader de Elite. Se por um acaso você não está na mentoria, está assistindo esse call dentro do YouTube, você vai saber um pouquinho de como que é as aulas diárias que eu solto dentro da mentoria, dentro do módulo surpresa de call de fechamento. Bom, vamos lá. O mercado hoje abre num gap de baixa e se você está dentro da mentoria, você sabe exatamente o que eu sempre pergunto. Você já assistiu a Fórmula 3x3? A Fórmula 3x3 é um treinamento onde você consegue operar na abertura do mercado e ganhar dinheiro com base nos gaps. Primeira coisa que você tem que ficar de olho e entender é o seguinte. Quando o mercado abre em gap, a primeira coisa que você tem que entender é o que é um gap. O gap é o espaço vazio entre o fechamento e a abertura do mercado. Então, se o mercado fecha num lugar e no dia seguinte ele abre num gap, ou seja, ele abre lá em cima, isso se chama um gap de alta. Se o mercado ele fecha nesse ponto aqui e no dia seguinte ele abre lá embaixo, isso se chama um gap de baixa. Perceba, por exemplo, aqui, ó, o mercado tem esse espaço aqui, onde ontem ele fechou, ontem não, no caso na sexta-feira ele fechou aqui e no dia de hoje, terça-feira, ele abriu aqui embaixo. Tem esse espaço vazio aqui. Isso se chama um gap. O gap do inglês se chama um espaço vazio entre dois pontos. Beleza, só que aí é que vem a grande sacada. A maioria dos gaps tendem a fechar, com algumas exceções que eu vou te explicar agora. Se a gente tem então um gap de alta, ou se a gente tem um gap de baixa, eles têm duas possibilidades aqui. No gap de alta, que é quando o mercado abre para cima, a gente tem uma possibilidade do mercado tender a cair. Então, o mercado em gap de alta, ele tende a cair. O mercado que está em gap de baixa, ele é o contrário. O mercado que está lá embaixo, ele tende a subir. Por quê? Porque a maioria dos gaps tendem a fechar. Então, se tem um espaço para baixo e o mercado está aqui, ele vai tentar subir para fechar esse espaço vazio. Do mesmo jeito, se o mercado está lá em cima num gap de alta e ficou esse espaço aqui, ele vai tender a cair para preencher esse espaço vazio. Tá? Com base nisso, existe uma única exceção. Tá? A exceção para essa regra, que é o seguinte. As estruturas definem o movimento do mercado. E só existem dois tipos de estruturas, as estruturas de alta e as estruturas de baixa. O que é cada uma delas? Uma estrutura de alta é isso aqui, ó, essa movimentação, onde o mercado está fazendo pivôs, né, esses pontos aqui, cada vez mais altos uns do que os outros. Uma estrutura de baixa tem essa movimentação aqui, onde o mercado está fazendo pivôs e puxando o mercado para baixo. Isso é estrutura. A única exceção, então, se o mercado abre em gap de alta e ele tende a cair, é se o mercado fazer uma estrutura de alta. Então, ele vai subir, na maioria das vezes. E se o mercado abre um gap de baixa e ele tende a subir, ele vai cair, na verdade, se ele mostrar uma estrutura de baixa. Então, fica de olho tanto no gap como também na estrutura que aparecer logo após o gap se confirmar. Olha só o que acontece hoje, no dia de hoje. O mercado abre no gap de alta e ele sobe, como esperado, como de costume. Se você faz parte da mentoria, você sabe que todo santo dia eu falo a mesma coisa, o mercado está sempre se repetindo, portanto, a partir do momento que você se acostuma com essas repetições, você simplesmente pode começar a operar até de olhos fechados, tão igual que é todo dia praticamente o mercado. Só que tem uma outra coisa muito importante também com relação a como se preparar para operar no dia, que é o seguinte, você tem que ficar olhando para o que aconteceu nos dias anteriores. Então você vai olhar o pregão de sexta-feira, de quinta-feira, quarta-feira e para trás para que você possa projetar os principais pontos de operações dos dias seguintes. Então antes disso tudo aqui acontecer, que foi o pregão de hoje, as primeiras coisas que você estaria anotando nesse gráfico era pegando esses pontos aqui de baixo, estaria pegando o ponto lá de cima, esses pivôs aqui de baixo, estaria pegando também esse pivô aqui de fechamento do pregão, certo? Fechamento do gap, no caso, que era exatamente ali em cima. E aí o mercado abre e você vai para o jogo. Quando você vai para o jogo com o mercado já demonstrando para você os principais pontos dele, fica muito mais fácil você encontrar uma oportunidade de entrada. Então, se o mercado ele já tem uma tendência a subir
Caso ele abra em um gap de baixa, você simplesmente vai ter que aguardar o mercado demonstrar um gatilho de compra para quando o mercado abrir em gap de baixa, ele realmente confirmar uma movimentação de alta. Então, olha só, o mercado abre em um gap de baixa e exatamente nessas linhas que a gente marcou com base no que aconteceu nos dias anteriores do pregão, a gente vê que o mercado bate aqui e não consegue continuar caindo. Por quê? Porque aqui é um local de compra e a gente marcou isso nos dias anteriores. A gente simplesmente esticou para cá. E aqui é um local de compra e dali em diante o mercado sobe para onde? Para fechar o gap lá em cima. Por quê? Porque o mercado tende a fechar os espaços vazios. O espaço vazio no mercado é como se fosse um problema, uma confusão. É como um ser humano querendo resolver um problema que ele tem que resolver aquela coisa. Então ficou um espaço vazio ali, o mercado vai tentar preencher esse espaço para fechar. Se ficou um espaço vazio, o mercado está aqui embaixo, ele vai tender a subir. Se ficou um espaço vazio, o mercado está lá em cima, ele vai tentar puxar para baixo para preencher esse vão que ficou no gráfico. Quando o mercado bate lá em cima, o mercado simplesmente despenca de novo. Por quê? Porque região de fechamento de gap pode ser usado como ponto de suporte ou ponto de resistência. Como assim? Olha só. Se o mercado ele fechou o dia anterior aqui e no dia de hoje ele abriu lá em cima, o que significa? Que abriu em um gap de alta. O que vai possivelmente acontecer? O mercado vai tentar puxar. Quando o mercado puxar para baixo e encontrar esse fechamento do gap, isso daqui pode servir como um ponto de compra para o mercado voltar a subir. Ou seja, isso aqui, o fechamento de um gap de alta, serve como um nível de suporte. Do mesmo jeito, o fechamento de um gap de baixa serve como resistência. Olha só, o mercado, digamos que no dia anterior fechou lá em cima e no dia de hoje abriu aqui embaixo, isso é um gap de baixa. O mercado ficou com esse espaço vazio aqui e ele está aqui embaixo, então ele vai tender a subir. Na hora que ele subir e fechar aquele gap lá, isso aqui vai tender a servir como um nível de resistência e o mercado começa a descer. Exatamente como aconteceu aqui. O mercado fechou aquele espaço vazio e lá em cima ele despencou completamente porque é um nível de resistência, o fechamento do gap. Isso, óbvio, na maioria das vezes, é claro que cada dia acontece um cenário diferente que você tem que ir lá e com o conhecimento apropriado que você tem, você vai conseguir desvendar qual é a melhor oportunidade de entrada. Só que o mais importante, além de você ver depois que o gráfico já passou, é você saber como operar quando o mercado está rolando. Por isso eu quero te convidar para fazer parte da imersão Trader de Elite. A imersão Trader de Elite vai acontecer do dia 12 até o dia 19 de outubro e vai ser 100% online e 100% gratuito. E a única coisa que você tem que fazer para garantir a sua inscrição na imersão Trader de Elite é clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Durante a imersão Trader de Elite, eu quero te mostrar todo o passo a passo que os meus alunos da minha mentoria fechada usam para poder ter resultados como esse aqui que você vai ver aqui na tela agora e muito mais, muito além disso, poder realmente viver de bolsa de valores. Se esse for o seu objetivo, eu quero te convidar para fazer parte da imersão. Aqui embaixo tem um link para você clicar e se inscrever. E se você já é meu aluno da minha mentoria fechada e está assistindo esse call de fechamento dentro da sua área de membros, comenta aqui embaixo como que foi o seu resultado hoje. Espero que esse call que está sendo aberto aqui para o YouTube tenha te ajudado de alguma forma. Eu te vejo na próxima aula. Valeu!